Tudo bem com vocês? Friozinho gostoso, né? Mas que bom que Deus nos deu esta oportunidade de estarmos na casa dele, para adorá-lo, para servi-lo. E obrigado, irmão Aparecido, pelo convite. Confesso que demorou um pouco para chegar. Nós combinamos essa mensagem lá no acampamento. Demorou um pouquinho, final de fevereiro. Mas nós confundimos um pouco a data, né, irmão? Mas chegou, né? Obrigado pelo convite, tá? Neste momento eu quero convidá-los a meditar comigo no amor mais puro e sublime, no amor de Deus. Nós precisamos ter uma noção clara do amor de Deus por nós. Compreender este amor como seres humanos, no momento não vamos compreender. Passaremos a eternidade estudando sobre este amor. O primeiro pensamento que quero trazer para vocês nesta manhã é dizer que todos nós fazemos parte do plano de Deus. Deus planejou criar cada um de nós que está aqui hoje nesta manhã. Foi Ele quem escolheu a nossa estatura, a cor da nossa pele. Foi Ele quem escolheu a cor do nosso cabelo, dos nossos olhos. O número da sua identidade foi escolhida por Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Vamos meditar nos versículos 13 ao 16. Salmo 139, versículo 13 ao 16. Amém? Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Olha essa parte, presta atenção. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Será que Deus nos conhece bem? Conhece. Quando ainda estávamos a substância informe, quando não tínhamos sido formados ainda no ventre da nossa mãe, Deus já tinha escrito todos os nossos dias e determinado. O poder do amor de Deus, ele se manifesta no pulsar do coração de cada um de nós neste momento. Cada momento da nossa vida, Deus tem cuidado. As faculdades e aptidões que nos elevam acima dos animais irracionais são dotes do nosso Criador. É Ele quem nos dá a sabedoria, é Ele quem nos dá a inteligência. Recebemos tudo de suas mãos. A água que tomamos, a roupa que cobre o nosso corpo, o ar que estamos respirando agora, é Ele que nos dá, porque Ele nos permite estarmos vivos. Deus cuida pessoalmente de cada um de nós. No céu, nós somos conhecidos pelo nosso nome. E Deus dá ordem a nosso respeito. E os anjos, eles saem na velocidade de um relâmpago para nos proteger. O céu é um lugar de grande atividade, onde os anjos ficam de um lado para o outro, cuidando de cada um de nós. Deus sabe tudo sobre nós, o quanto recebemos de salário, como estamos gastando o que recebemos. Deus sabe como estamos administrando o nosso tempo e as escolhas que nós estamos fazendo com o tempo que Ele nos dá. Nós não estamos aqui hoje
por acaso. Deus planejou nos criar neste tempo, neste século. Nos trouxe para este estado, para esta cidade e para esta igreja. Nós poderíamos ter vivido muito bem na época de Moisés, na época de Elias, poderíamos ter vivido na época dos patriarcas, dos profetas, poderíamos ter vivido na época de Jesus, caminhado ao lado de Jesus, ouvido as mensagens de Jesus, visto os milagres de Jesus, conversado pessoalmente com Ele. Mas Deus, Ele escolheu este tempo, este lugar, para vivermos. Porque os propósitos dEle para nós é para este tempo, é para esta época, são para hoje, são para agora. Meus queridos, Deus nos criou com um único propósito. O propósito de que o seu amor fosse revelado através de nós. Primeiramente através de Cristo e depois através de nós. Estamos aqui com um único propósito, de revelar o amor de Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Deus, Ele revela o seu amor a todo instante para nós. Capítulo 8, versículos 38 e 39. O apóstolo Paulo diz assim, Romanos 8, 38, versículos 39. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Tem uma coisa que poderá nos separar do amor de Deus: a nossa rejeição a este amor. Este amor está aí, disponível o tempo todo. Mas nós precisamos aceitá-lo verdadeiramente. Deus amou o mundo considerando um único propósito: Jesus. Jesus é o único parâmetro de que Deus amou este mundo. E por causa deste único parâmetro, os defeitos da humanidade perdem a relevância. Uau, mas como assim perdem a relevância? Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça é Jesus. O amor de Deus é a base, é a sustentação, é a coluna que vai fazer tudo permanecer estruturado. É a liga, é o ingrediente, ele é o vínculo da perfeição. Que amor é esse? Podemos entender este amor? Quando uma criança pequena pergunta à mãe e ao pai o quanto eles a amam, eles dizem: deste tamanho. E dá um abraço e um beijo. Mas quando nós perguntamos a Deus o quanto Ele nos ama, nós, uma raça de pecadores, uma raça caída, Ele diz, pode colocar a imagem, por favor. Ele diz assim, olha, deste tamanho, apontando Jesus na cruz do Calvário. Jesus agonizando na cruz. Deste tamanho Jesus nos ama. A morte de Cristo revela o tamanho do amor de Deus por nós. Ele não poupou nem o seu próprio Filho. Aqui está a descrição fidedigna do amor de Deus. Tudo fala ao homem
sobre o amor de Deus, sobre o amor do seu Criador. Mas é a cruz do Calvário. Demonstra, a cruz do Calvário, o ápice desse amor. Vamos entender o amor de Deus algum dia? Será? Vamos passar a eternidade tentando entender esse amor. E talvez não conseguiremos. Abra sua Bíblia no Salmo 23, por favor. Volte lá em Salmos. Nós vamos meditar alguns pensamentos deste salmo. Amém? Salmo 23. É o meu preferido. Quando eu estava no clube de desbravadores, a minha líder pediu que nós precisávamos memorizar este salmo. E eu tinha 13 anos. Eu memorizei e nunca esqueci. O Senhor, Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Tem Bíblia que fala dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E o versículo 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Como vemos, este salmo ele não começa com uma petição. Ele começa com uma declaração simples de um fato. Davi, ele tem a certeza da presença desse pastor em sua vida. Ele tem certeza que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã para ele. Meus queridos, andar sozinho neste mundo, sem a presença deste pastor, é muito difícil e muito perigoso também. Por isso eu vos convido hoje para desfrutar ou continuar desfrutando dessa segurança, dessa misericórdia. Não deixe de desfrutar todos os dias, de manhã. Não deixe de falar com o seu Deus, o meu Deus, pedindo proteção, pedindo sabedoria. Não saia de casa sem estar blindado. Intimidade com Deus é a nossa principal e primeira prioridade. Eu não sei quantos aqui conheceram o Juvenal, um que veio no congresso jovem, um rapaz alto, morenão, e ele falava assim: se eu saio de casa sem orar, jamais, eu não sou louco. O diabo está a todo tempo atrás de mim. Eu não posso sair sem estar blindado. Ele falava: quem sai de casa sem orar é louco. Porque quando oramos de manhã e pedimos a proteção de Deus, os anjos já sabem que ele vai ter que proteger a Amanda. O anjo sabe que vai ter que proteger a Cidiane e todos que estão aqui. Nós saímos de casa blindado com a proteção de Deus. Amém? E eu quero destacar aqui o segundo pensamento do Salmo 23, que está no versículo 3. Davi diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meu pastor, diz Davi, traz refrigério à minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelos caminhos da justiça. Refrigério à nossa alma, nós temos buscado com mais frequência. Nós buscamos paz, nós buscamos confiança. Quando Davi fala de refrigério,
é para que ele tenha paz, confiança em Deus. Mas como andar pelos caminhos da justiça? De que justiça Davi estava falando aqui? Será que temos sido justos? Será que temos andado pelas veredas da justiça? Justiça para Deus não é um código moral, um código de bom comportamento. A justiça para Deus é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. E separado de Cristo não existe justiça. Se desejamos ser justos, autenticamente justos, verdadeiramente justos, precisamos andar diariamente com a pessoa justiça. Imaginem comigo esta cena. Jesus estava escrevendo na areia, agachado, com as mãos, escrevendo na areia. Pela Bíblia nós entendemos que era uma praia. E ao lado de Jesus tinha-se formado um círculo de homens. Todos tinham pedras em suas mãos. Ao centro deste círculo, uma mulher. Com certeza, ela sabia o que poderia acontecer com ela. Os escribas e fariseus chegaram até Jesus e disseram a ele: Mestre, aquela mulher foi pega em adultério e a lei diz que nós devemos apedrejá-la. O que dizes? Jesus se levantou e disse a ele: aquele que estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. E tornando a se inclinar, continuou escrevendo na areia. Todos aqueles homens acusados pela sua consciência, a Bíblia diz que eles foram se retirando um a um, do mais velho até o mais novo. Porque alguns daqueles homens tinham iniciado aquela mulher na vida de adultério. Jesus perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: ninguém me condenou, Senhor. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Com certeza vocês sabem quem é esta mulher. Maria Madalena. Maria Madalena esteve aos pés da cruz de Cristo. Maria Madalena foi ela que levou o bálsamo, junto com outra Maria, para embalsamar o corpo de Cristo, mas a tumba já estava vazia. Maria Madalena foi a primeira pessoa a encontrar Cristo após a ressurreição. Percebem aqui, essa mulher, ela só precisava de uma oportunidade, ela precisava de uma chance, ela precisava de perdão, de um olhar zeloso. Às vezes, as pessoas só precisam de uma chance, de uma oportunidade. E a primeira postura que nós temos que ter diante da justiça é a de não julgar. Essas questões de julgamento, do nosso julgamento, quando eu digo nosso, dos seres humanos, essas questões são muito complexas. Por trás de todo julgamento existe uma pessoa que também é amada por Deus, que também foi criada por Deus. Por trás de todo julgamento existe uma pessoa que pode estar passando por lutas, por sofrimentos, por não saber como sair daquela situação. Por trás de todo julgamento, pode ser que tenha uma pessoa que esteja sofrendo. Quer ser justo? Quer andar pelos caminhos da justiça? Pelas veredas da justiça, como Davi disse? Não julgue, porque aquele que podia julgar, ele escolheu amar. Quer andar nos caminhos da integridade, da obediência?
assim como Enoque andou, como Elias andou, assim como Moisés andou. Não podemos negociar os nossos princípios. Tudo que nos serviu de base para a formação dos nossos valores, sejam valores religiosos, sejam valores morais, sejam valores profissionais, não podemos negociar. Caminhe firme nos propósitos de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 37, a Bíblia ensina: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem de quem? Do maligno. Não podemos ser meio termo. Ou somos íntegros, ou não somos. Seja fiel à palavra de Deus. Não a negocie por nada. O troco veio a mais, temos que devolver. Não podemos negociar o nosso voto. Não podemos negociar a profissão. Temos que obedecer às leis de trânsito, pagar os nossos impostos. Temos que ser justos nos nossos negócios. Negócio bom é quando as duas partes ganham. Temos que ser pontos de luz neste mundo de trevas. Deus nos escolheu para que revelássemos o seu amor. E como nós vamos revelar o amor de Deus? Andando na mão do mundo. Precisamos andar na contramão deste mundo, sendo pontos de luz. Foste-me fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus nos prova nas pequenas coisas. Deus não nos apresenta provas faraônicas, grandiosas, o tempo todo. Não. Nós somos provados todos os dias nas pequenas coisas. Quer ser justo? Caminhe diariamente com a pessoa justiça. Conta-se a história de um homem. Ele estava retirando a neve do telhado. E quanto mais neve ele retirava, mais neve caía. E o vizinho, vendo aquela situação, gritou: amigo, pare com isso. Acenda a lareira da sua casa. O calor vai derreter toda a neve do telhado. E assim deve acontecer conosco. O calor tem que vir aqui de dentro para fora. Se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, se estivermos revestidos desta luz, nós vamos contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Nós vamos conseguir derreter todo o gelo que chegar até nós. Aquele problema que a gente tem no trabalho, nós vamos conseguir quebrar, se estivermos revestidos do Espírito Santo. Porque por nós sozinhos, pecadores, não conseguimos. Se estivermos revestidos do Espírito Santo, nós vamos conseguir quebrar todo o gelo que chegar. Às vezes nós estamos muito cheios de conteúdos. Lemos sim a palavra de Deus todos os dias, estudamos nossa lição. Essa época de internet nós temos recebido muitas mensagens maravilhosas, temos acesso a tantas coisas, a tanto conteúdo, mas na vida do cristão, esse conteúdo só tem serventia se for colocado em prática. Não adianta estarmos cheios de conteúdo e não praticarmos. Não adianta sabermos tantas coisas e não repartir. Não podemos cobrar do outro o que nós não temos para dar. Não podemos querer colher o que não estamos plantando. Precisamos usar os óculos de Deus
para poder enxergar o nosso semelhante. Somos muito rápidos em julgar. Precisamos olhar o nosso próximo como Cristo olha. Precisamos tratar as pessoas como Cristo trata, com paciência, com bondade, com humildade. Estes são os frutos do Espírito, e contra eles não existe lei. Não conseguiremos amar os nossos semelhantes, amigos ou inimigos, sem que primeiro consigamos contemplar e ver a beleza de Cristo neles. E esse amor, ele só pode ser iniciado através de Deus, se estivermos conectados com o amor que é Deus. Nós, por conta própria, pecadores, não vamos conseguir amar o nosso semelhante como Deus ama. O terceiro pensamento do Salmo 23, acompanha na sua Bíblia, versículo 4, e tem a ver com a realidade desta vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meus irmãos, haverão dias difíceis. Nesta vida que vivemos, passaremos por dias sombrios. Dias que parece que o sol não brilha. Quantos aqui já perderam um ente querido? Levante sua mão. Esse dia, a impressão que dá é que o sol não está brilhando. Que existe uma nuvem escura sobre a nossa cabeça. Eu perdi um irmão com 19 anos, num acidente, ele morreu na hora. Esse dia parecia que o sol não brilhava para mim. Nosso coração sofre. As tristezas vêm. É difícil viver um luto. Às vezes, a nossa consciência também dói, porque nós magoamos ou também somos magoados. Mas o que Jesus disse? Neste mundo tereis aflições. Tenha certeza, nos dias difíceis, Deus estará ao nosso lado. Nos dias difíceis, nos dias escuros, nos dias mais duros, Deus estará lutando ao seu lado. Deus é responsável por todos aqueles filhinhos que decidiram caminhar ao seu lado. E Deus não abandona um filho seu. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência do pastor Alejandro Bulhon. Ele conta a história de uma família, de Laura. Laura tinha uma família muito bonita. O seu esposo dava estudos bíblicos. Ela tocava harpa. E os filhos cantavam. Então chegava a tarde, final do expediente, todos se reuniam em casa e saíam à tarde para ensinar a Bíblia. A família ia dar estudo bíblico juntos. Ele ensinava a Bíblia, ela tocava, os filhos cantavam. Uma manhã eles estavam fazendo culto matinal. Alguém bateu a porta. Ele estava com a Bíblia na mão. Do jeito que ele estava com a Bíblia na mão, ele foi abrir a porta. Quando ele abriu a porta, um homem com uma arma, com uma escopeta, atirou nele, sem falar uma palavra. Ele caiu. Laura, os filhos começaram a gritar. Os vizinhos vieram, chamaram a polícia, chamaram a ambulância, mas seu esposo já estava morto. Passaram um dia, 2 dias, 3 dias. Laura não comia, não dormia, sentada numa poltrona, vestida de preto. Mesmo estando viva, parecia que estava morta. Rosto pálido,
não se interessava pelos filhos, as irmãs da igreja cuidavam das crianças. E o pastor distrital daquela cidade chamou o pastor Bulhão para fazer uma visita a Laura, para ver se conseguia alegrar o coração dela. E eles foram até a casa de Laura. Chegando lá, encontraram ela sentada no sofá. E o pastor distrital disse: Laura, olha quem eu trouxe para ver você. Ela levantou a cabeça, olhou para o pastor Bulhão, as lágrimas começaram a cair. E ele conta que ela fez uma pergunta. Ela não falou uma palavra, ela só perguntou: pastor, por quê? Por que aconteceu isso com o meu esposo? Meu esposo era um homem bom, um homem de Deus, um bom marido, um bom pai. Por que Deus permitiu que acontecesse isso com o meu esposo? Meus queridos, a Bíblia é um livro que não nos dá esse tipo de resposta. A Bíblia é um livro que demonstra o amor de Deus de capa a capa. Como Jesus disse, neste mundo nós teremos aflições. Jesus sabe que não há receita simples para as dores da alma, mas Ele participa conosco nas nossas dores. Quer mais aflições que Cristo passou neste mundo? Ontem à noite eu procurando uma imagem para colocar aqui, para trazer. E as imagens são muito fortes. Cristo foi moído, ferido pelos nossos pecados. Quando a Bíblia fala que Ele foi moído, Ele realmente foi moído. Eu não trouxe uma imagem que impactasse, porque em respeito às crianças. Olhemos para Cristo nos nossos momentos de dor. Meus queridos, diante das dores, do sofrimento, nós temos que desenvolver a fé e acreditar em Deus. Existem mistérios entre os céus e a terra, que por ora não nos serão revelados. As perguntas, elas continuarão sem respostas. Não é o momento ainda. Temos tanta dor, tanto sofrimento neste mundo. E muitas vezes nós perguntamos: por que aconteceu isso? Por que que aquele fulano está lá bem e esse não está? São tantos crimes, tantos assassinatos, tanta injustiça. E muitas vezes nós, cristãos, fazemos perguntas a Deus. Mas essas perguntas, elas continuarão sem respostas. Ainda não é tempo. E o pastor Bulhão terminou a história de Laura, fazendo um convite a ela. E ele convidou ela para tocar harpa numa campal que aconteceria em Brasília. E ela disse: pastor, na minha vida não existe mais espaço para música. Na minha vida não existe mais espaço para esta harpa. Nunca mais eu vou tocar nesta harpa. A minha vida é de sofrimento. A minha vida é de tristeza. Eu nunca mais vou tocar esta harpa. Um mês se passou, estavam todos na campal em Brasília. Tudo pronto. E alguém chegou para o pastor Bulhão e disse: conseguimos trazer Laura. Só que ela não sai da barraca por nada. Os filhos estão aqui. As irmãs estão cuidando das crianças. E nós trouxemos a harpa, sem que ela soubesse. Sexta-feira à noite, o pastor Bulhão contou a história de Laura. E depois de contar a história, ele disse, sem combinar nada com ela, ele disse: Laura, eu sei que em meio a essas 20.000 pessoas, em algum lugar você está. Eu te peço, Laura, venha aqui à frente e toque a harpa.
Nisso, 2 irmãos entraram, com a harpa e com uma cadeira. E ele continuou: eu vou te pedir algo. Depois de ter ensinado a todos aqui que os sonhos de Deus são muito maiores e melhores que os nossos, eu peço a você, Laura, venha tocar a harpa. Porque embora você ache que a harpa tinha ficado lá em Presidente Prudente, essa história aconteceu em Presidente Prudente, a harpa está aqui. Os olhares começaram de um lado para o outro. Minutos, segundos que pareciam minutos. De repente, os canhões de luzes clarearam uma pessoa que vinha vindo lentamente, devagar. Cabelos compridos, vestida de negro. Ela vinha aos prantos. Laura sentou e começou a tocar a harpa. E o pastor Bulhão relata que ele nunca mais se esqueceu do hino que ela tocou. O hino dizia: nos veremos juntos nos céus, cujas águas cristalinas brotam puras do trono de Deus. Amém? Laura tocava, chorava, e 20.000 pessoas choravam com ela. Laura estava sendo curada. O milagre tinha acontecido. Orações do Brasil inteiro orando por Laura tinha alcançado o coração dela. Meus queridos, quando uma mãe abraça o corpinho de um bebê recém-nascido, com 1 semana, 2 semanas de nascido, aquele bebê, ele está chorando, às vezes com cólica, com fome, com dor no ouvido. E a mãe pega ele e abraça. Ele instintivamente sabe que é amado. E ele entende. Ele não consegue falar uma palavra, as palavras não vieram à boca dele ainda, não tem idade, mas ele entende que com o calor do abraço da mãe, ele precisa parar de chorar. Porque ali está a pessoa que a ama com todas as suas forças. E assim acontece conosco. Nos nossos momentos de dor, Deus, Ele não vai falar nada para nós. Ele vai preferir nos abraçar. E Ele vai nos mostrar uma nova direção, um novo rumo. Porque Deus tem poder para acalmar o nosso coração nas horas de dor. Deus tem poder para amenizar a nossa dor, para nos confortar, para nos trazer paz em meio à tempestade. O quarto pensamento do Salmo, e nós estamos concluindo, está no versículo 6, no último versículo. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Salmo diz que nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. E neste momento, eu quero convidá-los a meditar no novo de Deus. E o novo de Deus é o céu. A novidade de Deus para nós é o céu. É a eternidade ao lado de Cristo. O céu é o futuro que nós aguardamos. O céu é a palavra de urgência para nós. O céu é um lugar que existe. É um lugar palpável. É um lugar real. É a oportunidade de vida que Deus nos dá. De vida eterna. O nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Ele preparou um céu com sabores que nós nunca experimentamos, com cores que nós nunca vimos, com sons que nós nunca ouvimos, com cheiros que nós desconhecemos. Coisas inimagináveis não penetram no coração dos homens,
coisas que os olhos não viu, ouvidos não ouviu. Em São Mateus, 1 Coríntios 2,9, fala assim, que não subiram ao coração do homem. Porque nós, por mais que assim, tentamos imaginar como vai ser o céu, nós não conseguimos. Deus deseja ver os seus filhos vivendo com propósitos celestiais. Porque são os propósitos celestiais que nos levarão para casa. Porque aqui nesta terra nós somos peregrinos. Estamos em terra estrangeira. Se às vezes nos sentimos incomodados com as coisas deste mundo, é porque estamos em terra estrangeira. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é lá no alto, junto com Cristo. Deus deseja ver todos nós com os olhos voltados para o alto. O nosso coração, ele deve estar nas coisas do alto. Porque em Mateus 6,21 fala o quê? Porque onde está o teu tesouro, está o quê? O teu coração. Aonde está o teu coração? Se sua vida não estiver cheia de propósitos celestiais, se o teu coração não está nas coisas do alto, uma luz vermelha está piscando. Um alerta está se surgindo ali, na sua vida espiritual. A maior tragédia desta vida, meus queridos, eu sempre falo isso para o meu filho, que a maior tragédia desta vida é passarmos por ela e perdermos o céu. Não vai adiantar de nada passarmos por esta vida e perder o céu. A maior tragédia desta vida não é perder um ente querido, não é perder um carro numa batida e dar perca total, não é perder a nossa casa, o nosso trabalho. A maior tragédia da vida do ser humano, dos cristãos, é passar por esta vida e perder o céu. Jesus, Ele é perito em transformar as coisas. Amém? Ele é perito em transformar vidas. Se você precisa de uma transformação na sua vida espiritual, como eu preciso, suplique a Cristo. Ele é perito em fazer milagres. Ele transforma corações quebrantados em corações restaurados. Ele transforma vidas. Ele é perito em transformar o que não tem sabor em algo delicioso. Se a sua vida espiritual está sem sabor, se você não se encontra com Cristo durante a semana, se você não tem passado tempo com Deus, se a luz está piscando, está em alerta, peça o milagre a Cristo. Não foi assim que Ele fez em seu primeiro milagre? Ele não transformou a água insípida, sem sabor, em um suco de uva delicioso? Não foi isso que Ele fez? Ele pode transformar a nossa vida também. Ele pode fazer isso por você e por mim. E eu acredito de verdade que os olhos de Deus passam nesta manhã por todos nós. E Ele pergunta: onde está o meu filho? Aonde está a minha filha, que deseja morar comigo no céu? Que está disposto a cumprir o meu propósito aqui nesta terra, o propósito de semear o meu amor, o propósito de colocar-se em minhas mãos. Por isso eu convido todos que estão aqui, hoje, neste tempo, neste lugar, porque fomos criados para este tempo, para este lugar, com um propósito. Convido todos a fazer uma aliança com o Deus do renovo, com o autor da fé, com o autor do amor. Acenda a lareira que está dentro de você. Seja um ponto de luz aonde você estiver. Este é o meu desejo e é minha oração para todos nós. Amém. Amém.